és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Vem Jesus, vem Jesus, cantem. Maranata, hora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus. Maranata, hora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus. Maranata, hora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus.
você seguir. Louvando o nome do Senhor, toda caiadora se derrame aos seus pés. Ouça sua voz, o que nessa se desfaz. Não há outro nome comparável ao Irmãos e amigos, boa noite. É uma satisfação imensa que nós temos de receber todos os irmãos e amigos para nesta noite de domingo nós continuarmos então o estudo do livro de Apocalipse, um estudo bastante interessante, intrigante às vezes, e todos são desde já convidados para vir nos próximos domingos também, para que realmente nós possamos ter um real entendimento, um entendimento correto do livro de Apocalipse, que é a revelação de Jesus Cristo para todos nós. Queremos, parte introdutória deste culto, ler alguns versículos da segunda epístola de Paulo aos Tessalonicenses. Quem quiser acompanhar, pode acompanhar na Bíblia, capítulo 2 e verso 13 e seguinte. Segunda epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2 e verso 13 e seguintes. Entretanto, diz o texto, entretanto devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus nos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. Verso 14, para o que também vos chamou mediante o nosso Evangelho, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus nos escolheu a todos nós, para que nós possamos realmente adentrarmos a Canaã celestial, e assim todos nós então somos herdeiros também do direito da salvação. E é estendido a cada um aqui realmente que aceitar a palavra e Deus como soberano de todas as nossas vidas. Neste momento eu convido a todos os irmãos e amigos, aqueles que tiverem condições,
Vamos dobrar então os nossos joelhos e render mais uma vez graças ao nome de Deus. Santo, santo, poderoso Deus, Senhor dos senhores, Rei de todo o universo e Criador de todas as coisas. Estamos aqui, ó Deus, reconhecendo assim como o texto diz, e dando graças ao Senhor, porque o Senhor é Senhor e soberano de nossas vidas também. Somos gratos pela vida, pela saúde e pela oportunidade e grande privilégio de nós estarmos aqui nesta noite para aprendermos acerca da Tua Palavra. O Espírito Santo se faça presente para que nós possamos entender a mensagem, ó Deus, que o Senhor tem para nós e possamos, ó Deus, ser transformados, ó Pai, por ela. Perdoa as nossas falhas, abençoe os amigos que aqui também, ó Deus, estão presentes, para que eles possam vir mais vezes e possam, Deus, sair desejosos de conhecer mais ao Senhor. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Eu sempre olhei pro céu, esperando aquele dia em que Cristo prometeu que este mundo voltaria. Gerações guardaram a fé, completaram a carreira e fizeram os filhos ter sempre viva certeza. Viva certeza. Logo vai descer, com ele vamos subir, e a geração vai ser dentre todas mais benditas, pois irá saudar o Rei em sua gloriosa vinda. Vamos dar e alcancem toda a terra. Vamos juntos proclamar, pra voltar Jesus bem pressa. Meu Jesus bem pressa. Logo vou olhar pro céu e enxergar aquela glória, finalmente ver meu Deus, que alegria, que vitória.
promessa se cumprir. Cristo logo vai descer, com Ele vamos subir. Minha geração vai ser dentre todas mais bendita, pois irá saudar o Rei em sua gloriosa vinda. Aleluia, 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 aleluia. Minha geração A promessa se cumprir. Cristo logo vai descer, com Ele vamos subir. Minha geração vai ser dentre todas mais bendita, pois irá saudar o Rei em sua gloriosa vinda. Aleluia, aleluia. Ora vem, Senhor Jesus, aleluia, Amém. Boa noite a todos. Espero que vocês estejam bem. Alguns estão bem cansados, de fato. O dia foi bem cheio, né? Para alguns que estavam mais envolvidos em algumas atividades. Bem, vocês sabem que nós estamos numa série e quero te convidar mais uma vez para que você abra no livro do Apocalipse, que a série é sobre Apocalipse. Não posso deixar de falar para vocês que a saudação inicial aqui que nós encontramos no livro do Apocalipse é graça e paz. Eu queria que você aproveitasse e cumprimentasse a pessoa que está do seu lado com essa expressão bíblica, graça e paz. Dá para cumprimentar aí? Graça e paz. Se você ler as cartas paulinas, vocês irão ver. Uau! Se vocês lerem as cartas paulinas, vocês vão ver que o apóstolo Paulo cumprimentava os irmãos com essa expressão, graça e paz. Tá bom? Ele pega a expressão judaica, paz ou shalom, e junta com a expressão grega, graça. E aí então ele, para o mundo cristão, a expressão correta é essa, graça e paz. Apesar de não ser muito usado em algumas comunidades, tá? Bem, vamos fechar nossos olhos e fazer uma breve oração, porque nós vamos precisar hoje avançar um pouco aí nesse nosso estudo. Fechemos os olhos. Santo Deus, aqui estamos. Queremos muitíssimo, Pai Santo, que o Teu Santo Espírito venha iluminar a mente de cada um de nós nessa noite. Que, Pai Santo, o Senhor venha consolar o nosso coração e que possamos ter a certeza de que o Senhor Jesus está conosco. Te oramos agradecidos, em nome dEle. Amém. Por favor, abra sua Bíblia aí mais uma vez, como já foi dito, Apocalipse capítulo 1, capítulo 2. Tá bom? Por favor, você que está com o celular ligado aí, dá um jeitinho de desligar para você se conectar de fato na mensagem, tá bom? Para nós é muito importante que você esteja conectado. O tema é esse, Apocalipse, a revelação. Nós estamos estudando aí. Hoje nós vamos abranger o capítulo 2 e o capítulo 3, tá bom? Mas eu vou precisar recapitular algumas coisas importantes do último sermão que nós estudamos na semana passada. É muito importante essa recapitulação. Não se esqueça que o livro inicialmente já começa dizendo que é uma revelação de Jesus, tá? E hoje vai ficar mais claro para você como é que ele se revela para nós
E isso que é muito importante, é uma revelação de Jesus. Apesar de tradicionalmente o livro ser visto como um livro do fim dos tempos, na verdade o livro é uma revelação de Jesus, do ministério dele a partir do momento que ele subiu para o céu. E isso para nós é muito importante. Um outro ponto importante aqui que precisamos ver com vocês é com relação à descrição que nós temos do Cristo glorificado. E eu aproveito e peço a vocês para lerem comigo aí o capítulo 1, na verdade, capítulo 1, verso 12, tá bom? Só uma breve recapitulação para nós entendermos um pouquinho melhor aí. Vamos ler? Eu vou ler o verso 12. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltando, vi 7 candeeiros de ouro. Verso 13: e no meio dos candeeiros um semelhante a filho do homem, com vestes talares, cingido à altura com vestes talares, cingido à altura do peito com uma cinta de ouro, tá bom? O verso 14 diz que a sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva, lã como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhante a bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. E diz mais: tinha na mão direita, está no verso 16, tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía ali uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Essa foi a descrição que João teve do Cristo glorificado. Quero te adiantar que não foi a primeira vez que João viu Jesus glorificado. Ele já tinha visto Jesus glorificado antes. Mencionei na semana passada, mas eu quero aproveitar e te mostrar hoje. Queria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 17, verso 2. Só para você comparar aí os textos e você ver que que João está tendo a visão do mesmo Cristo glorificado lá do Monte da Transfiguração, tá bom? Capítulo 17 está exclusivamente no verso 2. O que é que diz aí? E foi transfigurado diante deles. Como é que ficou o rosto de Cristo? O seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. Então essa aqui foi a primeira vez que João viu Jesus glorificado no Monte da Transfiguração, tá bom? Voltemos lá então para o livro de Apocalipse, para que você não perca aí o fio da meada. Então, o Senhor Jesus, a revelação do Apocalipse mostra o Senhor Jesus hoje, como ele de fato é, como de fato ele está. Claro que essa vestimenta dele é uma vestimenta de sacerdote, de sumo sacerdote, e isso é muito especial, principalmente tratando do livro do Apocalipse, tá bom? Uma outra coisa que vimos semana passada também é que quando João viu Jesus, foi muito forte o impacto, o lado emocional, toda a sua estrutura. Como é que posso dizer? Ele desmaia, simplesmente desmaia. É uma expressão que a Bíblia diz aí que ele caiu, né, como morto. E uma mão é colocada sobre o seu ombro, como diz ali, uma mão direita, e diz para ele: não temas. Pergunto, quem é que disse isso para João? O próprio Senhor Jesus. Muito bonito isso, muito significativo. E o Senhor Jesus, ele complementa dizendo, dá para ler comigo aí? Eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos. E Jesus então dá essa certeza para João. João agora é reanimado, e nessa frase que ele fala, ele complementa dizendo algo muito importante. Eu quero aproveitar e explicar mais uma vez para vocês hoje. E aí nesse último momento Jesus fala bem assim para João: olha, eu tenho as chaves da morte e do que mais? E do inferno, não é isso? A morte e do inferno. Irmãos, semana passada só mencionamos, mas eu acho por bem apresentar para vocês um pouquinho hoje, e explicar por que Jesus também tem a chave do inferno. Que inferno é esse?
Será que é um lugar que nós temos aqui debaixo da terra, no núcleo da terra, onde as pessoas que se perderam ao longo da história foram lançados para lá e estão queimando de manhã, de tarde e de noite? Que lugar é esse? Que inferno é esse? Ela transliterada, cá em grego, Hades. E essa palavra ela tem o correspondente dela no Antigo Testamento. A palavra que corresponde a ela no Antigo Testamento é Sheol, está aqui em hebraico, Sheol. Se vocês perceberem, aqui está o comparativo e quantas vezes a palavra Hades é comparada com Sheol no Antigo Testamento. A relação que existe na Bíblia. Pergunto para vocês, o que significa a palavra Hades mesmo? Tá pequenininho aqui, mas dá para ler? Dá para ler, irmã Isabel? Não. E qual é a palavra que aparece? Ou cova. Então eu quero que vocês me ajudem agora a corrigir a tradução. A tradução correta então desse verso bíblico seria essa aqui. Como é que seria? Tenho as chaves da morte e do quê? E da sepultura. Então você já entendeu que não existe hoje um lugar espiritual onde as pessoas estão queimando. A palavra Hades é sepultura, é uma cova. Tanto é que a semana passada nós fomos no cemitério e eu vi lá um monte de covas. Em outras palavras, um bocado de inferno, né? Já que a palavra inferno quer dizer sepultura, cova. Tá bom? Isso aqui é importante, tá bom? Para vocês não terem assim, uma ideia distorcida do que a Bíblia nos ensina. E uma outra coisa que a gente percebeu é que Jesus ele dá uma ordem para João, para que João escreva um livro e envie para 7 igrejas que nós já conhecemos. E também vimos semana passada que ele fala para nós sobre o significado das estrelas e também das estrelas que está nas mãos do Senhor Jesus e também dos candelabros. Eu queria que vocês lessem comigo. Diz assim: quanto ao mistério das 7 estrelas que vistes na minha mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são o que, irmãos? As 7 igrejas. Isso é muito bonito, porque as 7 igrejas, Jesus está bem no meio das 7 igrejas. Ele está presente o tempo todo na igreja. E quando fala das 7 igrejas, o método mais adequado para você entender é que essas 7 igrejas representam diversos períodos que a igreja viveu, desde o início até a igreja de hoje. Como são 7 igrejas, nós temos aí desde o início até hoje 7 períodos. Eu quero aproveitar e apresentar para vocês então, brevemente, principalmente pegando a característica de Jesus em cada uma dessas igrejas. Não dá para fazer um estudo analítico, detalhado dessas 7 igrejas. Seria coisa boa para a gente estudar, mas aqui é um sermão e eu espero que que o Senhor nos ajude a tirar as lições e aplicar na nossa vida, tá bom? Já que nós estamos fazendo esse curso aí, o estudo especial sobre o Apocalipse. Antes de mais nada, eu quero perguntar uma coisa para vocês. O que é igreja para você? O que é igreja? Alguém poderia falar aí? Pode falar para a pessoa do lado. Dá para você falar para a pessoa do lado o que é igreja? O que é igreja para você? Já falou aí, João? Não. Aqui é uma foto da nossa igreja, de irmãos lá nos Estados Unidos, na última conferência geral. Vamos ter uma outra conferência geral no ano que vem, que é uma reunião com representantes da igreja dos 4 cantos do planeta Terra. O que é igreja, irmãos? Igreja é a comunidade das pessoas do súdito do reino de Deus. É a comunidade daquelas pessoas que aceitaram Jesus como Senhor e Salvador. Isso que é igreja. Claro que quando a gente olha, e eu não posso deixar de mostrar, a Cíntia já até brincou ali comigo, não posso deixar de mostrar a fachada da nossa da igreja, né? O que é igreja? A igreja é o prédio ou são as pessoas quando estão juntas? Como diz lá o texto bíblico, se tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei. O que é igreja para você? A igreja, irmãos, é o povo de Deus reunido
ou debaixo de uma árvore, ou numa igreja, ou num grande estádio. A igreja é onde nós estamos. A igreja somos nós. Nós somos a igreja. Os súditos, os discípulos, os membros. Nós somos a igreja. E uma coisa bonita que a gente vai ver é que o Senhor Jesus, Ele sempre está presente na história da igreja, está presente também no meio da igreja, como é evidente no desenrolar de toda a história eclesiástica. E aí eu quero aproveitar e convidá-lo para que sua atenção se volte agora para Apocalipse capítulo 2. Nós iremos ler principalmente o verso 1, onde nós temos aí uma característica do Senhor Jesus aplicado à igreja de Éfeso. Inclusive essa igreja foi a igreja onde João, que escreveu o livro do Apocalipse, ele congregou até o último dia de vida dele. Foi lá que ele congregou. E ele era um apóstolo, mas como ele já era de idade, já estava com mais de 85 anos, de idade ali entre 85 a 90 anos, ele se intitula lá como um presbítero, um ancião da igreja. A igreja tinha pastores, mas ele já estava passado o tempo, já estava jubilado, como diz a história, aposentado, né, se fosse hoje, e ele então assumiu o papel ali de um ancião da igreja, que é muito comum ter pastores como anciãos quando o pastor já é jubilado. E aqui ele vem a primeira descrição e uma das características daquela que João viu em Jesus. E eu queria que vocês lessem comigo, que diz o seguinte: ao anjo da igreja em Éfeso escreve. Vamos ler juntos? Essas coisas diz aquele que gente? Que conserva na mão direita o que? As 7 estrelas, e que anda no meio dos candeeiros de ouro. E nós já entendemos que essas estrelas são os líderes de cada igreja. A carta ou o livro, de maneira especial, foi direcionada para o líder da igreja de Éfeso. E quando o líder recebesse a carta seria lida, é tipo uma carta circular, seria lida num lugar, depois que foi lida naquele lugar, seria passada para outro lugar, e todos os irmãos daquela comunidade leriam. Que período representa essa igreja? Como foi dito, essa aqui é a igreja apostólica. Era onde nós tínhamos todos os apóstolos. No trabalho social nós tínhamos a irmã Dorcas. Lembra da irmã Dorcas? Que fazia um trabalho social formidável. Era a igreja cheia do Espírito Santo. E a maior evidência de Deus nessa igreja é que os irmãos dessa igreja em Éfeso, no período de Éfeso, era uma igreja, irmãos, que tinha um coração cheio de amor. Era uma igreja que tinha amor, amava a Deus sobre todas as coisas e amava ao próximo. É a maior característica, maior qualidade da igreja nesse período. Era uma igreja cheia de amor. Uma outra coisa que nós podemos perceber também é que essa igreja, com o passar do tempo, ela entrou num período assim de acomodação. E por incrível que pareça, você sabe disso, que a nossa fonte para tudo que nós somos na vida, de bom, de melhor, de qualidade, de virtude, vem do próprio Deus. A Bíblia fala que Deus é amor. Então, o que aconteceu com essa igreja? Com o passar do tempo, eles foram se acomodando, não foram mais buscando o Senhor como deveriam, não meditavam mais na palavra do Senhor como deveriam, e com o passar do tempo, o amor foi esfriando. Essa igreja ela é datada ali até o final do primeiro século. Vamos agora para a segunda igreja que apresentei no capítulo 2, que é a igreja de Esmirna. Pense em uma igreja de um período sofredor. Eu acredito que de todos os tempos, a igreja que mais sofreu foi essa aí. Os irmãos sofreram demais nesse período. E o texto bíblico está em Apocalipse capítulo 2, verso 8, quando nos é dito: ao anjo da igreja em Esmirna escreve. Essas coisas diz, quem está dizendo, irmãos? O primeiro e o último, que esteve morto e tornou a reviver. Que período é esse? Esse é o período que começa ali por volta do ano 100 e vai até o final do ano 313. Irmãos de Deus, foi o período que a igreja mais teve gente morrendo, muitos mártires. Que acontecia? O cristianismo não era a religião oficial do Império Romano. E a única religião que eles permitiam naquela região era o judaísmo.
Só que os judeus, eles diziam que o cristianismo era uma seita. Então o governo romano não aceitava o cristianismo, porque o judaísmo dizia que era uma seita e o judaísmo perseguia os cristãos. Então o cristianismo durante esse período todo foi uma religião irregular, clandestina. E o que acontecia era se tornar cristão e a pessoa então praticamente ela assinava o decreto de morte dela. Foi o período que a igreja mais sofreu. Foi o período que a igreja mais perdeu pessoas fiéis ao Senhor. Mas também foi o período que a igreja mais cresceu. Não é incrível? Há até uma maneira de falar que diz que o sangue dos cristãos era como sementes férteis. Como sementes férteis. E aí está uma gravura para vocês entenderem. Os cristãos daquela época, irmãos, eles eram torturados, eram queimados vivos. Olha, o que vocês imaginarem de atrocidades eram praticados com os cristãos naquela época. Foi um período muito difícil. Não acho estranho não que em algumas partes do mundo hoje, eu creio que vocês já viram essa ilustração aí, não já? O mundo muçulmano, infelizmente, o cristianismo não é bem-vindo. E os extremistas muçulmanos, eles realmente matam, eles degolam, eles assassinam os cristãos. É professar que é cristão e a pessoa então perde a vida. Você sabe que nós temos missionários lá na famosa janela 1040, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho o mapa do mundo. E por incrível que pareça, hoje, no dia de hoje, lá nós temos países que ninguém pode entrar com a Bíblia. Não pode dizer que é cristão. Não pode dizer. Porque se for descoberto que a pessoa é cristão, ele simplesmente perde a vida. Hoje, nós estamos falando de coisa de outubro de 2019. E infelizmente a perseguição ao mundo cristão desde aquela época, irmãos. Desde aquela época. E vocês sabem que Satanás fez de tudo para acabar com a igreja. Aí está um mapa. O mapa não dá para ver o Brasil, mas o Brasil está por aqui, as Américas, né? Nós temos liberdade religiosa, não há nenhuma. Nós somos livres para adorar do jeito que nós bem acharmos conveniente. Aqui também está o continente australiano, mas aqui onde está a famosa janela 1040, principalmente nessas partes vermelhas, é onde o cristianismo é proibido. É proibido, irmãos. Vocês têm ideia, tem lugares que se descobrir que a pessoa é cristão, a pessoa perde a vida. Hoje. Aí eu pergunto para vocês, pena que não dá para ver as Américas aqui, mas imagine que está as Américas aqui. Aqui está, tem outros países aqui em cima, mas vocês percebem, ó, temos vários países. Os vermelhos é que é proibido ser cristão, é proibido frequentar a igreja lá não tem. Os irmãos, quando eles se reúnem escondidos. Agora, alguns países, onde está aqui, esses aqui alaranjado, amarelinho aí na verdade, esses países é que mais ou menos é tolerado, mais ou menos. Por exemplo, tem um país aqui que me falhou a memória, eu estava ouvindo um testemunho de um dos nossos missionários, que lá a igreja adventista, no nosso caso, ela compartilha do mesmo espaço com a igreja batista e a igreja presbiteriana. Ou seja, como o culto da igreja adventista é no sábado, a igreja adventista se reúne sábado de manhã, a igreja batista se reúne domingo de manhã e há uma troca lá de turno com a igreja presbiteriana. É um espaço físico só, como aqui essa nave, mas 3 igrejas congregando num lugar só. Porque é proibido ter igrejas cristãs. É proibido, tá bom? Principalmente nos países muçulmanos. Agora, nós já sabíamos, o Senhor Jesus já havia dito, e eu quero mostrar para vocês um outro slide. Nós sabíamos que realmente os cristãos, por causa de Jesus, eles passariam por perseguições em todos os momentos da história do mundo. E o texto diz aqui o seguinte, lembra lá de Mateus, capítulo 5, no verso 10, bem-aventurado os que sofrem o que, irmãos? Perseguição por causa de quê? Da justiça, porque deles é o reino dos céus. Então, nós, o cristão, genuinamente falando, ele infelizmente anda na contramão desse mundo e ele infelizmente sofre perseguição. Ok? Por favor, não vá dizer que você sofre perseguição aqui em Rio Maria ou na região, porque você não sofre perseguição aqui. Ou sofre?
Não sofre. O que é que nós temos aqui? O máximo que nós temos aqui é uma empresa que não libera você no dia de sábado, uma faculdade, uma escola que não libera você estudar na sexta-feira à noite, que já é horário sabático. Só isso. Fora isso, nós não temos perseguição nenhuma aqui. Não temos perseguição. E vocês sabem, né, que tem um ditado popular que mares revoltosos que fazem bons marinheiros. E às vezes, irmãos, a nossa fé ela é meio assim vacilante, porque a gente não sabe o que é passar por perseguição. A nossa fé ainda não foi provada. E a gente fica às vezes brincando de ser cristão. Hoje, posso falar uma coisa para vocês? Hoje o Brasil é muito fácil ser cristão. Muito fácil ser cristão. Agora, se formos olhar para a realidade lá, principalmente lá nos países onde o cristianismo é proibido, aí vocês vão entender um pouquinho o que é que Jesus fala do que é sofrer por ele. Então, o que é que eu quero falar para vocês? Essa igreja, que é a segunda igreja aqui, o segundo período, na verdade, é de Esmirna, é uma igreja sofredora. Os irmãos sofreram muito, morreu muita gente morreu. Quando foi que acabou a perseguição? Quando o imperador Constantino, juntamente com um outro companheiro dele lá, assinou o famoso Edito de Milão, no ano de 313. Foi quando a igreja cristã passou a ser reconhecida pelo governo romano, porque o imperador se tornou cristão e deixou de ser perseguida. Pronto. Foi o primeiro período da história da igreja que ela deixou de ser perseguida, a partir do ano 313. Então, quero apresentar para vocês agora a terceira fase da igreja, que é a igreja de Pérgamo. Essa igreja aí, ela não é mais perseguida. Aí eu pergunto agora para vocês: a igreja foi desde o início até esse período aí perseguida, agora não mais vai ser perseguida, vai viver ali com sombra e água fresca, vai viver tranquila. Como é que vocês acham que vai ser a fé desses irmãos? Como é que vocês acham que vai ser? Vão relaxar, não vão? E a igreja começou a relaxar aqui nesse período. Começou a fazer algumas concessões. Não, isso aí não é proibido não, pode. A graça de Jesus supera tudo isso aí. E assim foi feito. Esse período aí é marcado principalmente, como eu já tinha dito ali anteriormente, no final ali do Edito de Milão, pela conversão do Constantino, que ele foi o primeiro imperador romano que se tornou cristão. Ele teve lá um sonho, uma visão, onde ele viu uma cruz e ele viu que Deus estava a favor dele, o Deus dos cristãos. O que é que ele pediu? Que todos os seus soldados desenhassem uma cruz, principalmente como é que chama, meu Deus? Nos escudos, tá? E foram para a batalha e venceram a batalha. Ele ficou impressionado e aí se tornou cristão. Foi batizado. Até hoje tem-se dúvida se ele realmente se converteu de verdade. Por quê? Porque ele era um imperador e ele, como imperador, ele queria agradar os gregos e os troianos, ou seja, queria agradar os pagãos e também agradar aos cristãos. Para a igreja foi um período assim de paz. Só que aí foi aquele período de paz onde entrou muitos erros na igreja. A outra coisa que eu queria falar para vocês foi nesse período, inclusive a mãe desse imperador, ela começou a construir as primeiras grandes catedrais, aquelas igrejas, porque até então o cristianismo, como não era uma religião oficial, não podia se ter nenhum prédio para os irmãos congregar. Então as primeiras igrejas veio surgir a partir desse momento aí, tá bom? Só que tem um detalhe: havia os templos pagãos, e nos templos pagãos havia várias estátuas dos deuses pagãos. E aí, quando foi construídas as primeiras catedrais, ou os primeiros templos cristãos, os cristãos, ou os pagãos que estavam misturados com os cristãos, sentiram falta de ter as estátuas dentro das catedrais. E aí foi quando, pela primeira vez na história, foi produzido estátuas dos apóstolos, da Virgem Maria e de alguns personagens bíblicos, pela primeira vez. Então foi aí quando entrou as estátuas para dentro das igrejas. Bem, esse período, gente, desse período aí da igreja de Pérgamo se estendeu, e vocês sabem, né, que
infelizmente, foi um pequeno começo para a maior apostasia da história da igreja. E aí chegou um momento que a igreja ela entrou no período mais negro da história. E aí eu quero aproveitar e ler o período negro da história da igreja. Posso ler com vocês? Está em Apocalipse, capítulo 2, verso 18. Que já é o período da igreja de Tiatira. Ao anjo da igreja em Tiatira escreve. Vamos ler juntos? Estas coisas diz quem, irmãos? O Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhante ao que? A bronze polido. Que período é esse? Esse é o período da Idade Média. Ok? É o período da Idade Média. Quem já estudou a história sabe que o período da Idade Média foi um período escuro. Não houve desenvolvimento em nada. A arte não se desenvolveu, a música também. Foi um período negro, um período terrível. Por quê? Nesse mesmo período, a Bíblia, como palavra de Deus, ela também havia sido acorrentada. Ela havia sido acorrentada. A igreja havia substituído o trabalho que Jesus faz por nós. Lembra quando a gente lê nos evangelhos que quando Jesus subiu ao céu, ele sentou à destra do Pai e ele intercede por nós? Lembram? O evangelho nos apresenta isso. Nesse período, o trabalho de intercessão do Senhor Jesus foi interrompido, quer dizer, continuou, mas foi substituído aqui pela igreja medieval. O que eu quero falar para vocês foi o pior período da história da igreja. A igreja se apostatou aqui nesse período. Se apostatou. Alguns símbolos foram substituídos e, para vocês terem ideia, alguns costumes foram inseridos que até hoje aqui em Rio Maria é praticado. Erros que entrou na igreja naquela época, até hoje aqui em Rio Maria é praticado. Esse foi o período de apostasia da igreja. Dá para você lembrar que período é esse? Da igreja de Tiatira. Irmãos, eu quero fazer uma pergunta. Deus estava com os fiéis e verdadeiros nesse período aí? O Senhor Jesus estava? Sim? Deus sempre está com o povo. Sempre. Nós nunca fomos e nunca jamais seremos abandonados. Deus sempre está conosco. Sempre. Por mais defeituosa que seja a igreja. Posso falar outra coisa para vocês? Nesse período também, a igreja medieval ela precisava construir a grande catedral. E faltava recursos. E começou então a várias campanhas. E uma das campanhas era de recolta, era as vendas de indulgências. E muita indulgência foi vendida. O que é indulgência? É um meio de salvação, de perdão que a igreja vendia e os fiéis compravam para ter a salvação, para não passar nem pelo purgatório, já ir direto para o céu. E isso foi na época para a construção dessa grande catedral hoje, que é um dos pontos turísticos do mundo, tá? A famosa Basílica de São Pedro. Bom, esse é o período negro da história da igreja. Será que Deus ia permitir que continuasse assim? Não, né? E aí vem um período que é um dos meus favoritos, que é o período da igreja de Sardes. Vamos ler juntos? Ao anjo da igreja em Sardes escreve. Olha a certeza que Deus está com eles. Essas coisas diz aquele que tem os 7 espíritos de Deus e as 7 estrelas. Quando Apocalipse fala dos 7 espíritos de Deus, você sabe que 7 é um número perfeito. Está falando do Espírito Santo, ok? Então está falando do Espírito Santo e está falando dos líderes da igreja. E aí eu quero falar para vocês, que período é esse? Essa gravura aí dá para você se lembrar de alguém? Irmãos, é uma coisinha básica aqui de geografia. Qual é o momento da noite que as estrelas mais brilham? Quando ela está próxima do amanhecer, quando ela alcança o momento mais escuro. Ou seja, no momento mais negro da história da igreja, surge uma estrela brilhando. Claro, aí vem Lutero, vem os demais reformadores. E eu quero aproveitar e mostrar para vocês aqui como que surgiu a reforma. Todos esses homens são padres, com exceção desse príncipe aqui, Henrique VIII. Aqui está John Wycliffe, a famosa estrela da manhã. Ele leu a Bíblia e ele foi o primeiro que traduziu a Bíblia do latim para o inglês, tá?
e houve um revivamento naquela época. Ele era um homem muito consagrado, muito dedicado ao Senhor. E aí nós temos Lutero, temos John Hus, que foi queimado como herege. O próprio Lutero foi condenado pela igreja medieval na época como herege. O Papa mandou uma bula de excomunhão para ele. Eu não sei se alguém que já leu essa bula de excomunhão que Lutero recebeu. Alguém que já leu? Elcio já viu? Algum dos irmãos aqui já leu? Sheila viu? Gente, a bula, irmãos, é uma leitura depressiva. Começa dizendo: maldito o dia que nasceu, maldito aquela que te gerou, e vai amaldiçoando tudo na tua vida. Quando você termina de ler a história ou a carta, você fica triste de tanta coisa maldita que você lê. Era assim que era feita a excomunhão na época. E uma vez fora da igreja, não havia mais salvação. Então, esses homens são as estrelas da reforma. Claro, os mais destacados é o Lutero e Calvino. Para vocês terem ideia, Calvino era jovenzinho. Quando Lutero, deixa eu voltar aqui. Quando Lutero, no dia 31 de outubro, pregou lá nos portões lá do Castelo Wittenberg, as 95 teses sobre educação pela fé, onde ele ensinava para o povo que para ser salvo não precisava comprar indulgência, mas a salvação era pela fé somente. Calvino tinha, sabe quantos anos? 9 anos na época. Calvino tinha 9 anos. Deixa eu voltar aqui, ó. Calvino, para você entender um pouquinho melhor, Calvino ele se dirigiu para a Suíça, ficou morando lá, e para vocês terem ideia, graças à reforma, a Suíça, a Alemanha, esses países, Inglaterra, aliás, os países protestantes são as grandes potências do mundo hoje. As pessoas são mais saudáveis, qualidade de vida melhor, avanço na medicina por causa da pregação do Evangelho, tá bom? Esse aí é o período da igreja de Sardes. Esse período aí se estendeu por um bom tempo, até que chegamos a um período de uma igreja que eu gosto desse período também. É um período assim bonito da igreja. Que período é esse? Da igreja de Filadélfia. Quero fazer uma perguntinha para vocês. Deus está com o povo ao longo da história? Sim? Em todos os momentos? Sim, Deus está em todos os momentos com a sua igreja, com o seu povo. E aí na igreja de Filadélfia é dito o seguinte: ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: essas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Que porta é essa? A porta foi nesse período que os irmãos assim, os cristãos de modo geral, começaram a se voltar mais para Deus, começaram a orar mais, a ler mais a Bíblia. Houve um despertamento tão grande que por toda parte começaram a se espalhar missionários pregando sobre a volta de Jesus. Inclusive o grupo Millerita nos Estados Unidos, que acabou sendo o pontapé inicial para o movimento adventista. Esse período da igreja de Filadélfia é um período bonito. A igreja, ela recebe o elogio do Senhor Jesus. É uma igreja assim que ela pregou e viveu. Não houve perseguição. Foi o melhor período, irmãos. De todos os períodos foi um período tranquilo. Agora eu queria que vocês me ajudassem aqui a entender uma coisa. São 7 igrejas. Nós vamos entrar agora na última. Na segunda igreja, lá depois de Éfeso, é a igreja de Esmirna. Vocês estão lembrados da maior característica de Esmirna? O que é que os irmãos passaram? Foram uma igreja que foi muito perseguida. Os irmãos tinham paz com Deus, mas no dia a dia não tinham paz, porque eram perseguidos. Fazendo um paralelo da segunda igreja, do segundo período da igreja, com o penúltimo período agora da história da igreja, que é a igreja de Filadélfia. A igreja de Filadélfia é uma igreja que vive em paz, enquanto que aí a outra igreja não tinha paz. E aí quero entrar na última igreja para vocês entenderem, que é a igreja de Laodiceia. Quero fazer um paralelo. A maior evidência do cristianismo no primeiro século era o amor entre os irmãos. Os irmãos se amavam, havia um clima de amor. Para vocês terem ideia, no livro de Atos diz que quem tinha condições vendia o que tinha e distribuía para que todos tivessem igualmente. Para que todos tivessem igualmente. E aí o que acontece? A igreja de Laodiceia é o contrário do que a igreja era no início. Se a igreja lá em Éfeso era uma igreja cheia de amor, como é que a igreja de Laodiceia é? É uma igreja que não tem amor.
não é nem fria e nem quente. Eu quero aproveitar e ler com vocês. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: essas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação. Essa igreja, em paralelo com a primeira, é uma igreja que praticamente se cumpre literalmente aquilo que o Senhor Jesus diz lá em Mateus. E por fim, o amor esfriaria no coração de quem? De quase todos. A igreja do período de Laodiceia não é uma igreja nem quente e nem uma igreja fria, é uma igreja morna, é uma igreja apática, não vive à altura do amor que o cristianismo deveria, que como cristãos deveríamos viver. Também é um período onde a igreja passa por grandes desafios, onde há muitas pessoas que não acreditam que Deus esteja vivo. É um período também que nós chamamos hoje de graça barata. Muito fácil, até virou moda ser evangélico, virou moda. Você sabe que há alguns anos atrás aí, algumas estrelas, eu me lembro, por exemplo, que Gretchen se tornou evangélica. Você se lembra disso? A Gretchen se tornou evangélica e tantas outras pessoas se tornaram evangélicos, porque ficou assim uma coisa bonita virar evangélico. Mara Maravilha virou evangélico. Nós temos alguns jogadores que são evangélicos e tantas outras personalidades. Hoje, eu fiquei de boca aberta, eu não sabia que olha o nome da figura, o Wesley Safadão. Não tem o Wesley Safadão? É evangélico. Amém que ele é evangélico, né? Tem também aquele rapaz que gosta de fazer piada, o Wilson Nunes, é isso? Esse aí diz que é evangélico também. Aí eu fico assim, meu Deus, que tipo de evangélicos são esses? Se você comparar os cristãos do primeiro século, os cristãos do segundo século, do terceiro século, que sofriam por causa de Jesus, com os cristãos que são hoje, meus irmãos, está muito bom ser cristão hoje. Muito bom. Agora nós temos um problema com a igreja de Laodiceia, e nós fazemos parte desse período. Laodiceia é a igreja do último momento da história desse mundo. É a igreja, nós somos nós. Laodiceia tem um problema. Qual é o problema? É uma igreja orgulhosa. O povo, tá? É um povo orgulhoso, é um povo que não tem discernimento, é um povo que não valoriza a salvação. Mas pior de tudo é que essa igreja todos os dias tem uma oportunidade. Jesus está todos os dias tocando, batendo na porta, mexendo na consciência, através da pregação, através de uma música, de um conselho, de uma mensagenzinha pelo zap. Sabe, Jesus está de todas as formas batendo no coração de cada laodiceiano, todos os dias. E por incrível que pareça, Jesus continua fora ou dentro? Fora. No dia que Jesus entrar, nós iremos viver uma outra realidade em nossa vida cristã. Nós iremos entender o que é padecer por amor a Cristo. Meus irmãos, o sermão de hoje foi só para você entender que Jesus sempre esteve com a sua igreja. Mesmo nos momentos áureos, como também nos momentos mais críticos de apostasia, Jesus sempre esteve com a sua igreja. E como ele disse lá em Mateus, as portas da sepultura, ou seja, a morte, ou nada nesse mundo fecharia, acabaria com a igreja. Nada nesse mundo. E a igreja foi perseguida, foi maltratada. Houve momentos que parece que ia acabar, mas a igreja floresceu. E graças a Deus nós estamos aqui hoje. Amém? Eu quero fazer um pedido para você. Eu não sei que tipo de cristão você é. Se você é um cristão assim, meio descomprometido, que vai vivendo a sua vidinha. Eu sei uma coisa: se você é um cristão de verdade, você é uma pessoa comprometida com as coisas do céu, você procura viver uma vida devocional significativa com Deus, você certamente guarda os mandamentos de Deus, ou está aí na luta, se ajustando para a honra e glória de Deus. Mas eu quero fazer um pedido para você: seja um cristão verdadeiro. Seja um cristão verdadeiro e deixe Jesus entrar no teu coração. Deixe Jesus entrar. E eu quero concluir lendo o que é que Jesus quer fazer quando ele entrar no teu coração. Não vai ser projetado. Quero te pedir para você ler comigo aí Apocalipse capítulo 3. Dá para você abrir? No verso 20. O que é que Jesus quer fazer ao entrar no teu coração? Eis que estou à porta e se alguém ouvir a minha voz, irmãos, Jesus está falando o tempo todo. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, o que é que ele promete?
Ele promete que vai entrarei em sua casa, no coração, e cearei com ele. E ele, irmão, Jesus, ele quer entreter comunhão com você. Jesus, ele quer que você tenha um momentinho para ele em sua vida. E olha, ele vai entrar e vai, se tiver alguma coisa desorganizada no teu coração, na tua vida, ele vai organizar. Sabe, Jesus é o único hóspede que quer chegar na tua casa e encontrar a tua casa bagunçada do jeito que está. Porque nós temos a tendência natural, todo mundo faz isso, quando sabemos que vai vir alguém de fora nos visitar, a gente arruma a casa, né? Pega o lixo, joga fora, a gente faz tudo. Tem gente que até pinta a casa. Mas Jesus é o único que quer entrar na nossa vida ou na nossa casa e encontrar a casa do jeito que está. Porque Ele mesmo quer fazer a limpeza. Ele mesmo quer fazer a faxina. E Ele fazendo, irmãos, Ele fazendo, Ele vai fazer da melhor forma possível. Eu gostaria de perguntar essa noite, será que há alguém essa noite entre nós que gostaria de abrir o coração para Jesus e dizer, Senhor, eu quero o teu amor, eu quero que o Senhor entre no meu coração, eu quero que o Senhor faça uma faxina, uma reforma, eu quero cear contigo, eu quero ter comunhão com o Senhor. Há alguém entre nós que gostaria de dizer para Jesus isso hoje? Amém. Quero te convidar nesse momento para que você fique em pé. Nós não vamos cantar a música Maranata, mas vamos cantar a música No Poder do Amor, tá bom? Porque eu acredito que você, para ser um verdadeiro cristão, você precisa experimentar o amor de Deus em sua vida. E é uma das músicas que a gente selecionou para cantar nessa série, No Poder do Amor, tá bom? E ao momento que estivermos cantando, por favor, ore a Deus também, Senhor, me ajude a ter o teu amor no meu coração. Eu quero ser um cristão vibrante, animado, assim como foram os cristãos do primeiro século. Tá bom? Faça essa oração. E eu penso que você vai ter uma vida muito mais significativa com o Senhor. O que é que você diz? Venho a ti, Jesus, quero renovar meu ser. Sei que a graça vem só de ti, Senhor. O que é que você tem? O que é que você descobriu? O que é que você descobriu? Eu descobri, ó Deus, que tudo me é mal em mim, vai se transformar. Olha que coisa linda. O poder do amor. Meu Jesus, Ele é teu. Meu Jesus, teu amor me envolve. Quero estar firme em tuas mãos. Eu vou voar bem alto como a águia, brotando na unidão do Espírito de Deus, com o poder do amor. Amém. Vai agora começar uma oração. E eu gostaria que as mulheres começassem essa oração, tá bom? Você vai pedir para que Deus abra teus olhos, para que você veja o amor de Deus. Vocês, mulheres. Abre os olhos meus, quero ver o teu olhar. Homens, Mostra o teu amor em mim. os homens agora também. Renova o meu pensar. Renova o meu pensar, ensina-me o teu querer, cada dia mais. Homens e mulheres, com poder. Com o poder do amor. Meu Jesus. Meu Jesus, teu amor me envolve. Quero estar
de Jesus, você voa, você tem liberdade, vive uma outra fase da sua vida. Andando na amplidão do Espírito de Deus, o poder do amor. Põe a sua mão agora sobre o seu coração. Do Espírito de Deus, Poder. o poder do amor. Põe sua mão no coração, vamos fazer a oração. Ó Senhor Jesus, nós queremos nessa noite te pedir, Senhor, que o Senhor entre em nosso coração. Não fique somente batendo, mandando mensagens. Não fique somente batendo, Senhor. Mas, por favor, pode entrar, Pai. Nós estamos te permitindo. Entra. Nós sabemos que o Senhor é educado. Pode entrar em nosso coração, Senhor. Eu te peço que o Senhor entre, Senhor, e faça aquela mudança, aquela faxina, aquela limpeza, aquela transformação que só o Senhor pode fazer. E só o Senhor deseja fazer. E nos ajude, Senhor, a ter em nosso coração hoje, coração frio, indiferente, que nós possamos ter o Teu amor nos aquecendo. E termos, Senhor, aquele mesmo amor que os primeiros cristãos tinham, que estavam dispostos a dar a própria vida por amor de Ti, Pai Santo. Senhor Jesus, eu quero Te pedir também pelos nossos amigos, onde quer que estejam nesse momento. Eu falo amigos, irmãos, onde quer que estejam nesse momento, passando por algum momento de perseguição, principalmente naqueles países onde o evangelho é proibido. Pai, por favor, fortaleça a fé daqueles nossos irmãos, para que eles fiquem firmes e que a firmeza deles seja uma inspiração para todos nós aqui, Senhor. E obrigado pela Tua palavra. Obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor está conosco. E se o Senhor é por nós, Senhor, quem será contra nós? Obrigado por tudo, nos dê uma noite feliz, uma semana na certeza da Tua presença em nossa vida. É o que te pedimos, agradecidos em Teu nome, Senhor. E todos dizem amém e amém. Cumprimente a pessoa que está do lado, desejo boa noite para ela e até o próximo culto. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a Ti me renderei. Se ao Teu lado estou, seguro em Tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és
cantem. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia, só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia, só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre